Muito bem, amigos, continuamos o estudo da lição número 11, a parte de domingo, a estranha fome no lugar de abundância, ou fome na casa do pão. Belém de Judá era chamado de casa do pão, e houve uma estranha fome nesse lugar, por isso que o título é A Estranha Fome na Casa do Pão. Quando as pessoas que não creem em Deus olham para a situação do mundo, eles criticam a fé cristã e dizem, Deus não existe, ou ainda, se Deus existisse, por que ele não interfere na situação desse mundo e acaba logo com o mal? Os cristãos sabem que se Deus fizer uma intervenção neste mundo e acabar com todo esse estado de coisas, os cristãos têm um destino já estabelecido pelo Senhor Jesus. Mas os ímpios não têm, aqueles que não servem a Deus não sabem, não têm lugar para onde ir. Deus, no entanto, está sempre presente assim na vida dos habitantes desse mundo. Ele é generoso, não quer que ninguém se perca, quer que as pessoas se salvem, e para isso Deus permite que o ser humano assim tenha assim chance de estar assim se arrependendo e voltando aos seus caminhos, aos caminhos de Deus, ou ainda associando Deus na vida deste planeta. Por isso, as pessoas, ao rejeitarem Deus, estão rejeitando também a salvação. Podemos ver isso na história de Noé, quando a raça humana se deturpou, se afastou tanto de Deus, que Deus teve que permitir a extinção da raça humana. Mas Deus achou Noé. E Noé, então, foi comissionado por Deus para ser uma atalaia, uma sentinela, para ajudar as pessoas a encontrar o caminho da salvação. Durante 120 anos, Noé pregou e as pessoas não se arrependeram e nem se dispuseram a estar do lado de Noé. Não era para ter uma arca só. Deus queria 10, 20, 30, 50 ou nenhuma arca, se fosse possível, como ele fez com Nínive. Quando Nínive recebeu a notícia de que seriam destruídos, todos se arrependeram e Deus deixou de lado o castigo que queria assim impor a eles. Tá? Por isso que a história humana seria muito pior se as pessoas permitissem que Deus seria... Aliás, a história humana seria muito melhor se as pessoas permitissem que Deus assim agisse para conter o mal. O mal se alastrou no planeta, mas por causa do próprio ser humano. O ser humano se corrompeu. O ser humano, ele fez tudo aquilo que não devia fazer. Depois do dilúvio, os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, criaram uma descendência enorme. Depois de um certo tempo, lá estavam eles de novo, assim, tentados, caíram na armadilha da primeira raça humana. E eles fizeram a Torre de Babel e afrontaram Deus. E Deus teve que intervir, bagunçando ou misturando as línguas para que eles não pudessem criar um mal maior. E dessa forma Deus intervém na história humana. Deus permite que as pessoas façam suas escolhas, mas as pessoas precisam saber que vão colher as consequências para o bem ou para o mal das suas escolhas. A história bíblica mostra como Deus governa as ações humanas, como Deus interfere, como Deus ajuda. A história de Ruth mostra isso. A primeira pergunta é quais os problemas de Noemi e Ruth que elas enfrentaram e como isso mostra o estado, a situação do mundo em nossos dias. No livro de Ruth, capítulo 1, verso 1 a 5, diz assim, sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e sua mulher e seus 2 filhos. Era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua esposa Noemi. E seus 2 filhos eram Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram nos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram para si mulheres moabitas, uma delas era Orfa e a outra era Ruth, e ficaram ali morando quase 10 anos, e morreram também Malom e Quilion, ficando assim a mulher Noemi desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então a pergunta é, quais os problemas que Noemi enfrentou e como a experiência dessa mulher reflete a situação do mundo e seus habitantes? A resposta é, primeiro, a família de Noemi enfrentou a fome na terra e se mudaram para uma outra região. Ali enfrentaram a morte e Noemi ficou viúva e logo perdeu também os seus 2 filhos, ficando então desamparada. Isso mostra que a raça humana saiu do Éden, desde que saiu do Éden, tem enfrentado o pecado, as lutas e a morte. Não foi uma situação fácil para ninguém desde que saíram do Éden. As surpresas da vida nos pegam quando nós estamos mais desprevenidos por causa do pecado. Noemi jamais imaginaria que ao passar fome naquele lugar, que era conhecido como a Casa do Pão, ela nunca imaginaria que ao ir para a terra de Moabe, ela ficaria viúva e perderia os seus 2 filhos numa terra estrangeira.
Os filhos dela se casaram com Ruth e Orfa. E essa situação, depois da convivência, os filhos de Noemi acabaram também morrendo e as mulheres ficaram viúvas também. Isso mostra que por causa do pecado, nossas melhores intenções podem se transformar assim em situações desagradáveis para a nossa vida. Por isso, o mundo precisa de Deus no controle. Porque se Deus não estiver no controle, as pessoas não terão felicidade. O mal vai imperar e vai trazer cada vez mais para as pessoas situação de desagrado, de infelicidade. Há um relatório que a ONU faz, que chama Relatório Anticorrupção do Mundo. Todo dia 9 de dezembro, que é o dia da anticorrupção, eles publicam esse relatório, mostrando a situação como o mundo está. 48 dos 69 países que assim fazem parte desse relatório. As pessoas de 48 países declararam que o mundo está pior. Cada ano que passa, eles fazem uma medição, eles assim pedem informações para os países sobre a questão da corrupção, da violência, da mortandade, dos homicídios. Então as pessoas chegar à conclusão, o mundo está pior. Então no tempo de Noemi, de Ruth, de Orfa, também o mundo tinha seus problemas. O mundo tinha a violência, o mundo tinha a morte, o mundo tinha a infelicidade. E essas mulheres passaram por essa situação. No entanto, Deus estava no comando de todas as coisas, ajudando essas mulheres, como Ele está hoje nos ajudando. O livro Eventos Finais, página 135, tem a seguinte citação da senhora Ellen White. Diz assim: embora a confederação do mal esteja disposta contra o povo de Deus, Deus ordena que os seus filhos sejam corajosos e fortes e lutem bravamente, porque porque nós temos um céu a ganhar e Deus comissionou mais de um anjo para nos ajudar nessa batalha. Então tem o anjo que nos acompanha dia a dia e tem os anjos que lutam contra as hostes do mal. O poderoso general dos exércitos celestes lidera as hostes do céu na batalha contra o mal. Os anjos estão nos ajudando para que nós possamos conseguir assim a vitória. Noêmia era uma moça comportora. Estava numa das cidades assim do Nordeste. E ela estava andando por uma estrada e ia para uma cidade que ficava quase 5 quilômetros. No meio do caminho, um caminhoneiro passou, viu aquela moça andando com aquela sacola nas costas, parou o caminhão, buzinou e disse: moça, vai para onde? Eu vou para aquela cidade a 5 quilômetros. É muito longe. O sol do jeito que está, entra aqui, eu levo você, dou uma carona. Ela então, Noêmia, subiu no caminhão, mas quando andaram alguns quilômetros, ela percebeu a intenção do motorista. Ele começou a falar, fazer umas gracinhas, já começou a levar a mão para passar no corpo dela. Ela entrou em oração, dizendo: meu Deus, entrei nesse caminhão, estou perdida. E agora? Sabe o que o caminhoneiro fez? Entrou numa pista isolada no meio do mato. Noêmia ficou em desespero, as portas travadas, não tinha como ela sair. E o homem então partiu para os fatos. Já foi para cima de Noêmia, ela em desespero começou a gritar e clamar pelo Senhor Jesus. De repente, batidas na porta do motorista. O motorista olhou, tinha um homem do lado da porta dele, ele abriu a porta, jogou Noêmia para fora, fechou a porta e saiu em grande velocidade. Noêmia foi assim ajudada por aquele senhor, aquele homem, um homem alto, levou Noêmia até a estrada, parou uma caminhonete e disse para Noêmia: pode ir com esse é de confiança. E Noêmia então pegou uma carona até a cidade. E aquele homem desapareceu misteriosamente. Noêmia diz: eu tenho certeza que aquele homem que apareceu ali do nada, no meio do mato, foi um anjo de Deus. Os anjos do Senhor estão prontos a nos ajudar e nos livrar do mal. Tá? Noemi perdeu seu esposo e os filhos e perdeu sua herança. Ela, como mulher, não tinha mais herança. Mas Deus conduziu a situação. Noemi foi acompanhada por Ruth até a cidade dela em Belém de Judá. E ali ela conheceu Boaz. E Boaz se tornou o remidor de Ruth. Transformou Ruth na ancestral do Senhor Jesus Cristo. E por extensão, Noemi recebeu de volta a sua herança, a terra que ela possuía, quando ainda era casada com Elimeleque. Deus está no controle. Que nós possamos nos animar, porque o Senhor Deus não abandona aqueles que acreditam, que creem no seu poder. E o Espírito Santo está pronto a nos ajudar e os anjos também a nos defender das forças do mal. Que o Senhor nos abençoe. Possamos ver nessa história a mão de Deus nos conduzindo e nos dando alento para enfrentarmos as situações do dia a dia.
Que a semana seja uma bênção para todos. Fica com Deus.